Boa tarde a todos. Nós estamos iniciando mais um Evangelho no Lar com Daniel e Flávia. Nós queremos pedir neste momento que os nossos espíritos protetores desde já estejam conosco. Nós queremos pedir o auxílio dos espíritos superiores, dos nossos espíritos guardiões, do nosso anjo da guarda, de toda a pátria espiritual, para que venham nos fazer companhia neste momento, para que juntos possamos fazer mais um Evangelho no lar. Vamos dar início à nossa prece. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me guarda, me ilumina, que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Está aberto o Evangelho no Lar com Daniel e Flávia. Livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição de hoje é a lição número 18. Purificação íntima. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Tiago, capítulo 4, versículo 8. Cada homem tem a vida exterior conhecida e analisada pelos que o rodeiam, e a vida íntima da qual somente ele próprio poderá fornecer o testemunho. O mundo interior é a fonte de todos os princípios, bons ou maus, e todas as expressões exteriores guardam aí os seus fundamentos. Em regra geral, todos somos portadores de graves deficiências íntimas, necessitadas de retificação. Mas o trabalho de purificar não é tão simples quanto parece. Será muito fácil ao homem confessar a aceitação de verdades religiosas, operar a adesão verbal e ideologias edificantes. Outra coisa, porém, é realizar a obra de elevação de si mesmo, valendo-se da autodisciplina, da compreensão fraternal e do espírito de sacrifício. O apóstolo Tiago entendia perfeitamente a gravidade do assunto e aconselhava aos discípulos que limpassem as mãos, isto é, retificassem as atividades do plano exterior, renovassem suas ações ao olhar de todos, apelando para que se efetuasse igualmente a purificação do sentimento. No recinto sagrado da consciência, apenas conhecido pelo aprendiz da soledade indevassável de seus pensamentos. O companheiro valoroso do Cristo, contudo, não se esqueceu de afirmar que isso é trabalho para os de duplo ânimo, porque semelhante renovação jamais se fará tão somente à custa de palavras brilhantes. Então, o Espírito Emmanuel vem nos dizer que nós precisamos ter um duplo ânimo, ou seja, nós precisamos buscar a palavra, precisamos buscar a religiosidade, a vida espiritual, mas ainda assim nós precisamos mais do que isso. Nós precisamos ter uma grande vontade de mudar os nossos próprios sentimentos, pois só assim nós poderemos fazer a nossa purificação íntima, a nossa reforma interior tão sonhada e tão pedida no Evangelho. Então, essa é a lição que o Espírito Emmanuel nos deixa no dia de hoje. Vamos agora pegar o Evangelho. Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec. Mundo de expiações e de provas. Que vos direi dos mundos de expiações que vós já não saibais? Uma vez que vos basta considerar a terra que habitas? A superioridade da inteligência num grande número dos seus habitantes indica que ela não é um mundo primitivo, destinado à encarnação dos espíritos apenas saído das mãos do Criador. As qualidades inatas que trazem consigo são a prova de que já viveram e que realizaram certo progresso, mas também os vícios numerosos aos quais são inclinados são indícios de uma grande imperfeição moral. Por isso Deus os colocou numa terra ingrata, para que aí expiem suas faltas pelo trabalho penoso e pelas misérias da vida, até que tenham mérito de irem para um mundo mais feliz.
Então, o Evangelho segundo o Espiritismo vem nos dizer que nós estamos neste mundo para que a gente possa se purificar, para que a gente possa fazer a nossa purificação íntima e expiar as nossas imperfeições. Por isso nós temos tantas provas e tantos sofrimentos aqui na Terra, porque é este o objetivo de nós enquanto nós estivermos neste mundo. Entretanto, todos os espíritos encarnados sobre a Terra não são para aí enviados em expiação. As raças que chamais selvagens são espíritos apenas saídos da infância e que aí estão, por assim dizer, sem educação e se desenvolvem ao contato dos espíritos mais avançados. Vêm, em segundo, as raças semi-civilizadas, formadas destes mesmos espíritos em progresso. Estão aí de alguma sorte as raças indígenas da Terra, que cresceram pouco a pouco depois de longos períodos seculares e das quais alguns puderam atingir o aperfeiçoamento intelectual de povos mais esclarecidos. Então, nesse item 14 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem nos dizer que as raças mais civilizadas serão mais cobradas do que as raças menos civilizadas. Os índios, por exemplo, eles estão para aprender, eles estão aqui para se desenvolver e aprender, porque eles não têm ainda todo o conhecimento para serem julgados e serem culpados no mundo que nós estamos, neste mundo espiritual. Então, alguns espíritos estão para aprender, outros estão para expiarem os seus pecados de vidas passadas e por aí vai. Os espíritos em expiação, aí são, se assim se pode exprimir, estrangeiros. Eles viveram sobre outros mundos, de onde foram excluídos em razão de sua obstinação no mal, e porque eram causa de perturbação para os bons, foram relegados por um tempo entre os espíritos mais atrasados, e que têm por missão fazer avançar, porque trouxeram consigo sua inteligência desenvolvida e o germe do conhecimento, adquiridos. Por isso, os espíritos punidos se encontram entre as raças mais inteligentes, porque são nelas mais sensibilidade, são aquelas para as quais as misérias da vida têm mais amargura e sentem mais o choque do que as raças primitivas, cujo senso moral é mais obtuso. Então, o Evangelho, nesse ponto, vem nos dizer que quanto mais é dado, mais lhe será cobrado. Quanto mais conhecimento nós tivermos, mais nós seremos cobrados. Por isso, nós precisamos ter um respeito muito grande pelas leis de Deus e um respeito muito sério pelo Evangelho segundo o Espiritismo. Porque é neste respeito que nós firmamos a nossa fé. A Terra fornece, pois, um dos tipos de mundos expiatórios cujas variedades são infinitas, mas que tem por caráter comum servir de lugar de exílio aos espíritos rebeldes à lei de Deus. Aí, esses espíritos têm que lutar ao mesmo tempo contra a perversidade dos homens e contra a inclemência da natureza, duplo e penoso trabalho que desenvolve a uma só vez as qualidades do coração e da inteligência. É assim que Deus, em sua bondade, faz reverter o próprio castigo em proveito do progresso do Espiritismo e do Espírito. Então, nós estamos nesse mundo para o nosso progresso. Nada é castigo, tudo é para a nossa progressão espiritual. Porém, nós precisamos ter um grande respeito, temer as leis de Deus, porque assim também nós vamos estar nos preservando dos sofrimentos e das expiações aqui nesta terra em que vivemos. E assim nós chegamos ao final de mais um Evangelho no Lar com Daniel e Flávia. Vamos fazer a nossa vibração final. Sim, Senhor Jesus, nós queremos pedir por todos aqueles que nos assistem, por todos aqueles que pediram as nossas vibrações, por todos os que sofrem neste momento, por todos os que necessitam do seu auxílio espiritual neste instante, para problemas de saúde, para problemas da família, pelos mais diversos males que afligem as nossas famílias e especialmente os nossos seguidores, Senhor Jesus. Que o Senhor esteja com todos eles, vibrações de paz e luz. Assim seja, graças a Deus.
que através da água fluidificada, Senhor Jesus, nós possamos renovar nossas forças salutares, nós possamos encontrar o remédio para a alma e para o espírito. Assim seja, graças a Deus. Uma boa tarde para vocês, um grande abraço de Daniel e Flávio.